Bom dia a todos, né? Eu sempre confundo bom dia, boa tarde, boa noite. Lezeira isso. Obrigado. Então tá ótimo, perfeito. A gente vai falar sobre fé e razão no pensamento de João Paulo II. Eu prometo para vocês que vai ser uma exposição muito mais simplificada do que a primeira, tá certo? Porque vai ser mais tranquila. Vejamos. Antes de dar início, né? Quando me foi proposto também falar um pouco sobre isso, a intuição imediata qual é? Você pegar o livro, documento Fides et Ratio, João Paulo II, e então, a partir de um resumo, respondo, não é verdade? E assim eu fiz. Peguei o livro, fiz o fichamento e etc. Porém, quando eu fui olhar a palestra que eu havia dado aqui em 2020, né? E eu comecei a ver que talvez fosse muito mais interessante fazer uma exposição sobre eixos temáticos do diálogo. Tá dando retorno aí da minha voz, né? Achando o celular, é? Ah, tudo bem. É estranho falar e escutar, né? Perdão. Então, eu achei muito mais interessante trabalhar alguns eixos temáticos, uma leitura que certamente vocês não vão ter em outro lugar, né? Não porque eu seja especial, mas é porque eu que fiz, né? Então vocês vão ter essa leitura mais exclusiva. E depois, se tivermos tempo, né? Vai ser uma exposição um pouco mais simples, como eu falei, desses eixos temáticos. Se tivermos tempo, vamos adentrar um pouco na encíclica Fides et Ratio. E acredito que essa primeira parte da exposição vai até tornar mais clara a segunda parte, se assim a gente conseguir chegar até lá. Gostaria de saber até que horas aqui a gente vai para poder me controlar, tá certo? Vamos até 11, é isso? Isso, né? Obrigado. Então, para falar entre fé e razão em João Paulo II, Karol Wojtyła, né? Eu não vou partir de um suposto cientificismo ou naturalismo que tendeu a colocar entre aspas a relação entre fé e razão. Nesse sentido, eu não vou me preocupar em fazer um pedido de desculpas à razão pela fé, né? Porque às vezes quando a gente fala entre fé e razão, sempre parece ter um ranço, como se nós tivéssemos que pedir desculpa à razão por tentar usar da razão no âmbito da fé. Eu não vou partir desse suposto, porque esse suposto supõe esse modus pensante supõe um determinado tipo de cientificismo, positivismo, naturalismo, assim como a gente queira chamar. Assim, no desenvolver do mapa conceitual das histórias das ideias e da história de Wojtyła, é possível ver uma harmonia única entre fé e razão. Única que eu digo porque ele também não tematizou essa problemática da fé e da razão. Nesse sentido, ele é um pouco diferente de Ratzinger, né? Essa problemática para Ratzinger parecia uma questão muito central, recorrente nos seus escritos, né? João Paulo II não, Karol Wojtyła não. Ele simplesmente harmonizou os pensamentos sem tematizá-los. Por quê? Porque acredito eu que ele também não partia desse suposto que eu não parti, né? Do cientificismo, de um racionalismo exacerbado, do naturalismo e etc. Então, essa síntese única se deu no entrelaçamento particular da sua inteligência, inovadora e perspicaz. Eis o primeiro elemento dessa peculiaridade. O entrelaçamento, que nós vamos encontrar na sua filosofia e na sua teologia, de uma filosofia do ser, que é a ontologia ou metafísica, e a filosofia da consciência. Esse é o primeiro ponto interessante. Ele originalmente estudou os conceitos metafísicos, né? Pelos manuais, pela manualística, do qual teve formação no seu seminário clandestino. Aprofundou sobre isso no doutorado em teologia, na Universidade de Roma, na Angélica. E então, como ele teve uma grande aproximação do pensamento fenomenológico, houve uma tendência na sua personalidade de harmonizar essa filosofia do ser e a filosofia da consciência, mais precisamente, fenomenologia e metafísica. Como a gente falou na primeira palestra, esse foi um dos pontos de embates mais sérios acerca do seu modus pensandi, onde sofrera mais mal interpretação.
como eu havia falado, Ângelo Corrêa tende a falar que se interpretou Wojtyła de uma maneira muito fenomenologizante. Por outro lado, algumas correntes mais tradicionalistas, de um tomismo mais ortodoxo, por assim dizer, criticaram ele por ele se usar de maneira inadequada os conceitos tomistas. Então, essa conjunção entre a filosofia do ser e a filosofia da consciência, certamente, é um dos pontos de embates mais sérios do seu pensamento. Na minha visão, para além da problemática que existe epistemológica contida aí, eu acho que esse ponto é exatamente o ponto mais interessante do seu modo de pensar, de conseguir traduzir para a mentalidade contemporânea, através de uma linguagem fenomenológica, aqueles conceitos que são próprios da metafísica. Não sei se vocês notaram, mas foi o que eu comentei também sobre a problemática acerca da lei natural, né? Ele faz uma releitura da lei natural a partir de uma perspectiva fenomenológica. Para mim, isso é algo incrível. É algo incrível porque mostra uma capacidade criativa na hora de filosofar e de pensar, sem contudo perder os pontos firmes daquilo que são marcos no seu modo de conhecimento. A metafísica, fortemente vinculada com a igreja, né? Com o pensamento eclesial. No sentido estrito, meus irmãos, nós não podemos dizer que ele seja nem estritamente um metafísico, nem estritamente um fenomenólogo. Na minha visão, é um pensamento original. Contudo, não se pode tirar nem a metafísica, nem a fenomenologia do seu modo de pensar. Então, ele não é um metafísico em estrito senso, porque ele trabalha sobre os conceitos de subjetividade, de interioridade, que não são próprios da psicologia tomista, certo? Por outro lado, se usa dos conceitos muito próprios da metafísica, como a ação, que é um termo, né, de fronteira entre a metafísica e a fenomenologia. Usa de conceitos como ser, faz uma aproximação, por exemplo, de pessoa em ato, da redução fenomenológica, né, ao conceito de abstração próprio da tradição aristotélico-tomista. Então, ele meio que transita e constrói uma epistemologia, ou seja, uma ciência do saber muito própria. Sua intenção fundamental, como apontada na introdução de Persona e Ato, é o conhecimento da pessoa através do ato. Isso supõe a existência, que é metafísica, de uma pessoa que atua e se deixa conhecer, ou seja, chega à consciência, fenomenologia, através do ato. Então essa conjunção é um ponto de particular interesse para o seu modo de pensar. E o que isso tem a ver com fé e razão? Porque o conceito de pessoa que perpassa nele não é somente um conceito de pessoa que se revela na fenomenologia. Talvez uma leitura mais próxima do Dasein, né, de Heidegger, né? Não, é um conceito próprio de imagem e semelhança de Deus, que vem de onde? Do conteúdo da fé e da revelação, vocês entendem? Esse é o suposto que existe ali lá no fundo do seu pensamento. Porém, esse suposto vai se revelando de um modo fenomenológico, se a gente, talvez por um autor menos perspicaz, nós criticaríamos dizendo que ele tenta conduzir um modo de pensar para chegar nas conclusões que ele já tem. Um solipsismo metodológico. Porém, isso não é verossímil. Em Wojtyła eu vou explicar por que mais à frente. Porque para ele, o conceito de experiência é um conceito nodal, ou seja, é um nó que une essas duas concepções, seja da fé, seja da razão. Certo? Nesse sentido, ele fornece a base para o conhecimento objetivo da pessoa, através do embasamento metafísico, quanto da subjetividade da pessoa.
fornecendo assim um estudo que a metafísica clássica tinha deixado pendente. Isso é uma coisa também particularmente interessante. Partilha comigo dessa ideia o professor Luiz Carlos, cearense, que o grande estudioso de Tomás de Aquino, né, vem se aproximando de Wojtyła, né, foi um do, eu poderia dizer, né, sem demérito do grande professor Átila, brilhante, mas quase um co-orientador. Foi ele que me forneceu as ideias para eu começar a estudar meu mestrado em filosofia política, e a gente continua em grande diálogo, né? Hoje espero que seja influenciando positivamente, se não for muita pretensão minha dizer isso, para que ele comece a estudar um pouco mais de Wojtyła, né? Ele que é um tomista, e ele partilha comigo dessa ideia de que o estudo da fenomenologia wojtyliana, né, fornece para nós um avanço na própria subjetividade da pessoa, da psicologia tomista, que Tomás tinha deixado pendente. Não porque fosse uma falha na teoria de Tomás, mas é porque não era próprio daquele tempo esse tipo de preocupação. Então, na sua categoria fenomenológica fundamental, a experiência, parece haver uma grande abertura, não só à objetividade, porque o conceito de experiência fenomenológico, né, vindo de Husserl, ainda que a fenomenologia dele não seja propriamente russeliana, mas ele bebe um pouco ali de Husserl, é voltar às coisas mesmas, né, parece voltar-se à objetividade do real, mas abre-se também a intersubjetividade, entendida como compartilhamento das experiências pelo homem, que é o que ele fala no começo de Pessoa e Ato, como experiência da pessoa, né? Que não é só experiência subjetiva do indivíduo, né? Mas é a experiência das outras pessoas que podem ser compartilhadas, ou seja, existe aí uma abertura à intersubjetividade. Mas também há uma abertura para a experiência que transcende a própria categoria pessoal e fenomênica, ou seja, transcende a própria experiência só que você tem ali. Uma experiência, por assim dizer, espiritual. Vejamos a sua tese de doutorado, Doutrina da Fé em Doutrina da Fé em São João da Cruz. Né? É aquilo que Jaroslav Merek, no seu livro Corpo e Transcendência, chega a falar de uma transfenomenologia. Vejamos, esse conceito de experiência, ele é um ponto nodal para a relação entre fé e razão nele. Por quê? Porque esse conceito de experiência, ele é fundamentalmente fenomenológico. Ele é fundamentalmente baseado numa epistemologia fenomenológica. Contudo, a partir do dado da revelação, entendeu? Estou fixando aqui uma estaca, né? Não sei se vocês conseguem figurar do mesmo modo como eu, né? Assim, imaginar. Sem ficção estava. Experiência é um conceito fundamental. Vamos agora falar de um outro conceito fundamental, de que provém de outro lado do conhecimento, da teologia. Contudo, quando nós lemos na Gaudium et Spes, na qual João Paulo II teve um papel ativo quanto cardeal, Wojtyła, e depois na Redemptor Omnis, no ponto 10, na Gaudium et Spes, ponto 22, que é só no mistério do Verbo encarnado que o mistério do homem se desvela plenamente, né? Esse ponto é muito provável que na Gaudium et Spes tenha sido ele mesmo a escrever esse ponto, porque é um ponto muito recorrente no seu modo de pensar. Se de fato, no mistério do Verbo encarnado, se revela o mistério de toda a pessoa, de todo o ser humano, em Cristo há o sentido não só, como fala também na Gaudium et Spes e na Redemptor Omnis, Cristo revela não só Deus ao homem, mas revela o homem ao próprio homem. Então, aquele conteúdo que o homem chega através do conhecimento racional não é contraditório com o conteúdo que Deus revela ao próprio homem. Vocês compreendem? Existe uma harmonia, portanto, entre a lei de Deus e aquilo que é propriamente humano. De tal modo que a experiência religiosa fornecida pelo dado da revelação não contradiz a experiência humana fornecida pelo dado da razão.
É por isso que eu falei que a experiência é o quê? Um ponto nodal para compreendermos a junção que há entre fé e razão em Karol Wojtyła. E aqui eu falo para vocês uma novidade, certo? Que eu não li em outro lugar até o presente momento, né? Então me leva a intuir que é uma ideia original minha. Vemos assim que o ápice dessa dupla harmonia entre fé e razão na categoria de experiência é possível ser lida nas análises bíblicas das catequeses sobre o amor humano, a teologia do corpo, onde, através dos textos bíblicos, ele entende com I, não de compreender, não de entender, mas de entender, né? Ter a intenção de ir, né? Ele entende chegar às experiências fundamentalmente humanas. Eu não sei se me faço compreender muito bem, certo? Mas vejamos, especialmente nos 3 primeiros ciclos de catequese, que ele fala sobre a experiência protológica, aquela experiência do Gênesis, a experiência humana fundamental antes do pecado, a experiência da pecaminosidade ou historicidade do homem e a experiência escatológica. Quando ele faz uma análise desses textos bíblicos, é interessante de que ele não se preocupa, em primeiro lugar, com as hermenêuticas próprias de ver, que a contemporaneidade vê as análises bíblicas, que são a hermenêutica, análise narrativa, histórico-crítica. Ele não se preocupa com isso. Ainda que nas catequeses ele demonstra que conhece, porque ele fala, por exemplo, das tradições sacerdotais, das tradições javistas, eloístas, né? Fala numa nota de rodapé sobre a questão da análise narrativa e etc. Mas ele não está preocupado com isso. Então, qual a metodologia própria que ele vai? Ele não está preocupado com essas análises hermenêuticas que a contemporaneidade assume como tradicionais. Ele quer chegar na experiência fundamentalmente humana. Vejamos. Sendo que essa experiência fundamentalmente humana, aos olhos da revelação, ela só pode ser conhecida através de uma experiência de fé, porque nenhum de nós temos acesso ao que é humano antes do pecado, porque a nossa experiência de humanidade é uma humanidade embebida no pecado. Vocês compreendem o argumento? Então, ele chega a uma experiência fundamentalmente humana antes do pecado através da revelação. Vocês entendem? E formula conceitos que são propriamente humanos, que, contudo, têm repercussão para o homem mesmo no pecado, porque assume uma tese de uma continuidade antropológica, ou seja, o homem não muda sua constituição antes e depois do pecado. Vocês compreendem isso? Espero que estejam acompanhando a linha de raciocínio. Vejamos. Por exemplo, quando ele fala de solidão originária, o conteúdo mais fundamental da criação. Não, quando Deus diz, não é bom que o homem e a mulher estejam só. Perdão. Não é bom que o homem esteja só. E aí ele faz uma análise. Como é que o texto bíblico fala isso se o homem não está só, ele está com Deus? Então existe uma dimensão horizontal nessa solidão, que é exatamente que vai ser respondida biblicamente pela complementariedade, mas existe uma dimensão vertical, que é aquela solidão do homem perante Deus que nem mesmo a mulher consegue preencher. E isso já está presente numa situação pré-lapsária, ou seja, antes do pecado. Mas como é que a gente tem acesso a isso? Através do dado da revelação. Porém, através desse dado da revelação, se nós fizermos uma leitura na nossa vida, nós vamos ver que, de fato, todo homem sofre de uma solidão fundamental. De que o outro não fornece fundamentos últimos para suas respostas existenciais. A sensação que nós temos ao ler as catequeses de teologia do corpo é de nós lermos coisas que nós já concordávamos. Tá entendendo? E que à medida que você lê, você, nossa, vale, eu já sabia disso, sabe? Mas eu não tinha formulado isso. Eu não sei se vocês conseguem ver a grandeza que isso é, porque a experiência humana, quando você vai lendo isso, você vai conseguindo alguns conceitos chaves para poder ler isso, encontra uma profunda ressonância com uma experiência bíblica, que é fruto de quê? Da revelação. É por isso que eu não acho, acreditamos, na minha pretensão aqui, não, eu levanto uma pretensão aqui,
ser possível falar em Wojtyła de uma fenomenologia bíblica. Eu não sei se os fenomenólogos concordariam prontamente com tal afirmação. Pelo menos esse foi o motivo de alguns diálogos que eu tive com o professor Vitor e com a professora Úrsula. Não uma fenomenologia bíblica no sentido de aplicação da epoqué própria da fenomenologia ao conteúdo bíblico, não. Mas através, uma fenomenologia bíblica através desse conceito próprio de experiência. A experiência de fé, que é acessível para todos os homens que assim aderirem a ela, apresenta uma profunda consonância com a experiência humana. Portanto, através dos conteúdos bíblicos, com uma hermenêutica própria, chegar àqueles conteúdos que são propriamente humanos. Assim foi a intenção de João Paulo II a fazer as análises bíblicas da teologia do corpo. E assim a gente poderia trabalhar sobre todos os demais conceitos, como o sentido esponsal do corpo, como o significado esponsal do corpo, como unidade original e etc. Encontramos então em Wojtyła não só uma harmonia entre fé e razão enquanto conteúdos previamente concedidos pela tradição teológica católica e uma filosofia muito bem estudada, não. Nós poderíamos encontrar até mesmo uma harmonia entre fé e razão na sua própria maneira de pensar. É tanto que no livro Amor e Responsabilidade, ele, sem nenhum escrúpulo, passa de uma análise filosófica e o último capítulo trabalha sobre justiça para com o Criador. É interessante, que é um tópico especificamente teológico. Vocês entendem? Que ele vai colocar a perspectiva matrimonial e celibatária, que são próprios da religião cristã, como uma conclusão do seu modo de pensar filosófico. Ele faz isso sem escrúpulo algum. Talvez alguém mais inadvertido achasse que houve ali uma transposição entre dois níveis de saberes, mas não. Há nele, na minha visão, essa é a minha interpretação, né, uma profunda harmonia não só entre os conteúdos próprios da revelação e da filosofia, como as críticas que são adequadas, como eu mostrei para você, a partir da revelação bíblica, faz uma crítica veemente a Scheller, uma crítica veemente a Freud, uma crítica veemente a Feuerbach, a Marx, a Nietzsche, os que são chamados os mestres da suspeita, mas ele vai fazendo aquele diálogo que é muito próprio entre a filosofia e a teologia, sem, perdão da palavra, prostituir nenhuma das duas, mas colocando-as de fato em harmonia uma com a outra, retomando aquele conceito clássico, né, de teologia vera filosofia, né, teologia vera filosofia, né, ou filosofia como antila teologia, né, colocando a filosofia como uma serva da teologia. É evidente, contudo, que existe alguns pressupostos teológicos que para o nosso autor são seguros, que é o pressuposto da fé, para conseguir chegar à formulação dessa harmonia do seu conhecimento teológico e filosófico. É claro que esse pressuposto ele precisaria ser desenvolvido de uma maneira mais adequada, mas de um modo bem resumido, eu gostaria de expor aqui nos pontos 22 da Gaudium et Spes e que depois reaparece no ponto 8 da Redemptor Omnis. Cito textualmente: o mistério do homem só se esclarece verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. E isso qual é o pressuposto teológico mais fundamental? Não é nem um pressuposto antropológico, é cristológico. Porque Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E se Cristo é verdadeiro homem, ele revela o que é verdadeiramente o homem. Vocês compreendem isso? Esse pressuposto, ele se encontra também na base da minha monografia, né, sobre os fundamentos antropológicos. Eu vou falar isso não para mim, como diz a gente no Ceará, né, para me amostrar, né, mas só para vocês entenderem como isso não é só uma filosofia, mas é uma epistemologia. É uma coisa que nós podemos aplicar a vários conhecimentos, vocês estão entendendo?
se nós levarmos isso à seriedade, como eu levei isso na minha monografia em relação ao celibato, nós conseguimos responder algumas contrateses que existem, por exemplo, de dizer que o celibato é contra a natureza. Se o celibato é contra a natureza, Cristo, que viveu o celibato, não viveu plenamente a natureza humana, vocês compreendem? Então, uma coisa que é uma afirmação simples, muito presente, especialmente nos meios evangélicos. Claro, sem nenhuma grande crítica ao ecumenismo nesse sentido, minha irmã é evangélica, mas eu escuto isso em casa, de que o celibato é antinatural. Ou ainda nos meios católicos mais tradicionais, as pessoas dizem assim, o celibato é uma ferida no coração do homem, que tem seu caráter de verdade, porém, também existe essa mentalidade errada. Se de fato o celibato fere fundamentalmente com a natureza humana, Cristo, de algum modo, tinha sua natureza humana ferida. Você entende isso? Isso é um pressuposto epistemológico. Antes de que ser um dado fundamental, ele é um pressuposto, vocês entendem? Então, do próprio realismo da encarnação, ou seja, se Cristo realmente se encarnou, é necessário ver nele a imagem plena do homem. E, portanto, em Cristo, os conteúdos da sua experiência humana não entravam em contradição com os conteúdos da sua experiência divina. Isso aqui levantaria uma outra pretensão, né? Daria outros estudos, tá certo? Mas eu vou deixar isso para vocês. Em primeiro lugar, o que está exposto aqui é que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E em segundo lugar, que essa imagem verdadeira está revelada em Jesus Cristo, que pelo realismo da encarnação supõe que a verdade revelada por Deus está em plena harmonia com a verdade encontrada pelo homem. Desse modo, a categoria da experiência não seria redutível, pelo menos em Wojtyła e João Paulo II, a meros fatores sensitivos acessados pelos sentidos. Estando aberta, portanto, ao conteúdo da revelação, poderíamos falar, então, em Wojtyła de uma experiência existencial. Outro conteúdo importantíssimo das relações entre razão e fé, que é possível aprender do pensamento de Karol Wojtyła, João Paulo II, é a categoria de mistério. Categoria de mistério é um conceito propriamente o quê? Teológico. Não é verdade? O mistério, no sentido cristão, lembremos, não é aquilo que está oculto, mas aquilo que vai se desvelando e que, contudo, nunca é esgotado pela razão humana. Essa categoria de mistério, porém, é enquadrado no pensamento de Wojtyła, especificamente aplicado ao conceito de pessoa. Nós não vamos encontrar em nenhum escrito de Wojtyła uma formulação positiva sobre pessoa. Pessoa é isso, pessoa é aquilo e etc. Porém, uma leitura sincrônica daquilo que ele fala sobre a pessoa é possível adequar a categoria de mistério ao conceito de pessoa. Especificamente, cito, quando ele fala da pessoa como alter incommunicabilis, por exemplo. Ou seja, um outro que é fundamentalmente incomunicável. Só uma observação, né? Um adendo, aquelas notazinhas de rodapé, né? Vejamos como isso está vinculado ao conceito de solidão original, né? Aquele conceito, aquela experiência de que existe algo no coração do homem que é fundamentalmente intransmissível para um segundo. Só é possível ao totalmente outro, que é o próprio Deus, não é? Vejamos, voltemos. Então, a categoria de mistério, que é uma categoria, um conceito propriamente teológico, é adequadamente aplicado à pessoa. Porque a pessoa não é redutível, a gente vai encontrar isso, às manifestações exteriores, ela não é redutível ao seu corpo, à sua psique, e nem sequer ao seu espírito. A pessoa é um todo, né, um suppositum, para usar uma linguagem metafísica, mas ela também não é redutível à sua dimensão sexual, que se manifesta como uma crítica ao pansexualismo freudiano, à sua dimensão social, a crítica ao materialismo histórico de Marx, né? Ou a sua vontade de poder. Ela não é redutível a nenhuma dessas dimensões. Se ela não é redutível, a pessoa sempre se desvela com o tempo e contém em si uma dignidade que transpassa o mundo criado,
Então, a categoria mais adequada para trabalhar o conceito de pessoa qual seria? Categoria de mistério. Desse modo, não seria mera especulação a aplicação dessa categoria. Deixa eu me perder aqui, perdão. Não seria uma mera especulação a aplicação dessa categoria, que é uma categoria teológica, ao conceito de pessoa, que é um conceito da antropologia filosófica. Nossa intuição é confirmada ao aplicar o conceito de sacramento, que é outro conceito da teologia, à categoria do corpo. João Paulo II, na catequese 9 da teologia do corpo, não de modo explícito, mas de modo implícito, e que é um dos capítulos também do livro que o professor Jaroslav Merek fala do corpo, o corpo como sacramento da pessoa. Se o corpo é o sacramento da pessoa, a pessoa é o quê? Mysterium. Se lembrar o ponto do catecismo, não lembro agora, mas se não me falha a memória, é o 2159. Não precisamos ser tão exatos, mas não tenho certeza se é esse ponto. Mas no catecismo, quando fala sobre o conceito de mysterium, termo grego é traduzido para o latim como mysterium, que é a dimensão oculta, e é traduzido para o latim como sacramentum, como uma dimensão visível. Se você aplica isso, o corpo como sacramento da pessoa, a pessoa se torna o quê? Fundamentalmente um mistério, vocês entendem? Então é interessante, ele usa de um termo teológico para uma categoria que é própria da antropologia filosófica, que é o corpo. Aplicado à antropologia, o corpo tem uma função sacramental em relação ao mistério da pessoa. Desse modo, a experiência elencada em cada pessoa, ainda que comece no nível da corporeidade, não é redutível a esta. Desse modo, eu peço perdão usar muito desse modo, né? Eu escrevi e não revisei, não deu tempo de revisar, né? Antes de vir para cá. O que aconteceu? Um caos na minha família, eu não tive tempo de revisar. Desse modo, é possível ver que em Wojtyła não há uma separação entre seu modo de pensar filosófico e teológico, conquanto que este respeita o modo próprio de cada uma dessas ciências. Outro apontamento que nós julgamos importantíssimo é sobre o seu personalismo. Eu já elenquei um pouco sobre isso na palestra passada. Seguindo a guisa aqui apresentada, é preciso deixar claro que o personalismo que ele propõe não segue o humanismo francês, se assim pudermos categorizar o personalismo de Mounier. Ele segue uma corrente mais próxima do tomismo, muito em voga nas universidades romanas no seu tempo e certamente mais próximo de um tomismo existencial. Mas o que queremos elencar aqui é a possibilidade de conjugação do conceito de pessoa que ele faz a partir da teoria de Tomás, de modo que ele assume o conceito próprio da tradição de Boécio, que chega a ele por Tomás, segundo o qual persona est rationalis natura individuo substantia. Porém, por analogia, é possível ver a fundamentalidade do conceito da relação que existe em Carol. O conceito de relação que existe em Carol, que provavelmente fora fundamentada no conceito de pessoa da Trindade, segundo o qual a pessoa é relatio subsistens. Então, no personalismo dele é possível ver uma conjugação entre um conceito próprio da antropologia filosófica de Tomás e da teologia trinitária de Tomás. Como eu falei, esses conceitos eles não são o mesmo. A gente não pode cair nessa inocência, certo? Seria um desrespeito tanto à filosofia de Tomás quanto ao saber próprio da filosofia e teologia. Porém, na minha visão, esses dois conceitos aplicados à pessoa humana não são contraditórios, certo? A pessoa divina seria contraditória, porque nós não poderíamos categorizar Deus como meramente uma pessoa racional de natureza individual, certo? O caminho aqui ele é unívoco, ele não é biunívoco, né? Ele não vai e volta, ele é unívoco. Esse conceito só é possível ver uma não contradição em relação à pessoa humana. O que faz muito sentido, porque o
conhecimento de Deus é feito por analogia, não é um conhecimento direto, certo? Então, aplicado ao ser humano seria adequado. Obviamente que a relação não é o fundamento ôntico da existência da pessoa humana, como é para as pessoas divinas, conforme a Suma Teológica, questão 29, artigo 4, da primeira parte. Porém, é igualmente possível figurar uma pessoa total. É igualmente impossível figurar uma pessoa totalmente desprovida de relações. Essa não subsistiria na história por não conseguir preservar o dom recebido. Vejamos. Um personalismo ontologicamente fundado, como é realizado por Wojtyła, o fundamento ontológico da pessoa é dado como um dom por um homem. O homem é uma pessoa racional de natureza individual. Isso é um dom de Deus, dado gratuitamente. Porém, ela não subsiste, ela não consegue preservar esse dom fora das suas relações. Ou seja, se ela não subsistir em relação. Isso é um dado mais fácil disso, é uma criança, né? Uma criança a gente sabe que se for abandonada, ela não subsiste. A sociedade, se não for vista segundo uma ótica de solidariedade, por exemplo, ela não subsiste, né? O que é uma hermenêutica completamente contrária a uma hermenêutica marxista, segundo a qual a luta de classe seria o móvel da sociedade. Não. A solidariedade é o móvel fundamental da sociedade. Por exemplo, nós gozamos de tecnologias, de conhecimento que nós sequer produzimos ele e sequer pagamos por ele. Simples fato de estarmos sentados é um exemplo disso. Alguém inventou isso e foi um bem para a humanidade que não houve um preço adequado para isso. Eu não sei se vocês concordam, né? O preço que existe na história por alguém ter inventado isso não é sequer proporcional ao preço que a pessoa vendeu, sequer se foi patenteado. Vocês entendem isso? Então a categoria de fundamental da experiência humana não é uma categoria mercantilista. É uma categoria o quê? De solidariedade. Só mostrando para vocês que isso é uma hermenêutica, isso é um modo de interpretar. Isso não é somente um conjunto de postulações que eu estou dando para vocês, certo? E esse conjunto e essa hermenêutica, perdão, é o que permitiu a Karol Wojtyła conseguir formular coisas tão profundas, por exemplo, sobre a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja não é meramente um conjunto de postulados. A gente nota que existe um vínculo que une ali. O pensamento dele acerca da moral sexual, por exemplo, não é somente um conjunto de postulados e proibições. É uma maneira de interpretar a própria humanidade. E nessa maneira de interpretar, o que eu chamo de epistemologia, estão profundamente vinculados. Quer ver alguma coisa aí? Ah, tá bom. É onde estão profundamente vinculados os conteúdos da fé e da razão. Voltemos. Porém, é igualmente impossível figurar uma pessoa totalmente desprovida de relações. A pessoa, subsiste na história por conseguir preservar o dom recebido. Em primeiro lugar, o dom da vida. E em segundo lugar, aquilo que recebe gratuitamente nas suas relações parentais. E em terceiro lugar, aquilo que recebe gratuitamente nas suas relações sociais, né? Vejamos. O dom recebido, uma relação fundamental com quem? Com Deus. O dom preservado nas relações parentais, a subsistência do dom mais fundamental que é a vida, né? A preservação da vida. E o dom da vida em sociedade, né? É possível ver, então, que há um outro ponto de encontro entre seu modo de pensar filosófico e teológico, que é a lógica do dom. A lógica do dom que vai ser o pressuposto fundamental que vamos encontrar no livro Amor e Responsabilidade, e depois que vai perpassar todas as catequeses de teologia do corpo. É uma categoria fundante para compreender o homem. Mas o que ela consiste precisamente? Que o dom é o dado mais fundamental, até mesmo do que a lógica utilitária.
Eu gostaria aqui só de abrir um adendo, né? Por que essa lógica do dom seria o mais fundamental? Porque o próprio Deus pensa, por assim dizer, se é possível dizer que Deus pensa, né? Conforme a lógica do dom. Essa lógica do dom, Deus não só se doa, como doa-nos coisas. A vida é um dom dado por Deus, mas antes mesmo da relação Deus-homem, existe um dom intratrinitário. A gente pode ver essa tese desenvolvida por um católico ortodoxo, Sergei Bulgakov, que ele fala de uma pericoresis kenótica, ou seja, uma relação na Trindade que é a pericoresis, que é profundamente kenótica. E isso é em comunhão também com uma teologia mais judaica do Zizum, né? Ou seja, de certo modo, o pai, que é o fons, sine fons, o princípio, né? Sine principium, né? Ele é Deus absoluto, mas ele não é o filho. Vocês entendem? Ele, entre aspas, aqui eu vou usar uma linguagem por analogia, ele contém a sua existência para a existência do filho. Vocês entendem isso? Então existe um movimento kenótico, como a gente conhece, kenos é aquela palavra que a gente vai encontrar em Filipenses 2, versículo 5. Cristo que se esvazia, kenosis, né? E se faz homem. Mas a gente pode encontrar esse movimento kenótico próprio da Trindade. O Sergei Bulgakov usa esse termo da kenosis especificamente para o Espírito Santo, que é uma tese bem diferente também, não é? Mas vejamos. Se o próprio Deus vê essa lógica trinitária, a gente pode ler como uma lógica kenótica de doação, e o Espírito Santo é exatamente isso, não é? Pela processão trinitária, né? Pelas processões trinitárias, o Espírito é o amor do Pai pelo Filho como pessoa, né? É um amor de doação que se personaliza numa pessoa. Vocês entendem? Então essa lógica trinitária, como é um modo de pensar do próprio Deus, dentro das suas próprias relações, antes de todos os tempos, é impregnado na própria criação e, portanto, no próprio homem. O que vemos que é uma categoria propriamente teológica, né? Fundamentada em uma teologia trinitária. Porém, essa categoria teológica vai ser infinitamente, por assim dizer, aplicada aos seus conceitos filosóficos, não é? A lógica do dom, que é contraposta à lógica utilitária. Para a ética sexual, isso vai ter uma consequência grandiosa. Para a ética moral, social, perdão, também vão ter consequências grandes. É por isso que ele vai se contrapor, por exemplo, à teoria marxista, não é? E assim por diante. A lógica do dom se fundamenta, em última instância, num suposto teológico da liberalidade de Deus, ou seja, a liberdade de doação do próprio Deus na criação. E é interessante que, filosoficamente, como o professor Jaroslav Merek faz notar, nós conseguimos fundamentar essa lógica do dom na própria contingência do criado. Porque nas provas da existência de Deus, por assim dizer, né? O dado da contingência é uma coisa interessante, né? Porque tudo que existe, ele poderia não existir, não é? A existência presente, ela não é necessária. A própria ciência contemporânea fala que se existe uma constante, né, da gravidade, que se ela fosse 1 ou 0,00001, né, ou seja, elevado a menos 60 a potência, se ela fosse um pouquinho diferente, infinitamente diferente, era impossível a existência do universo como nós conhecemos, né? Ou seja, o próprio universo, ele existe, mas sua existência ela não é necessária. Ela não existe por uma necessidade, né? Ela é contingente. Porém, ele existe. Vocês entendem? Existe.
E existe por quê? Né? A pergunta filosófica fundamental, não é? Por que existe isso? Então, da contingência do criado, a gente não consegue provar uma inteligência criadora, mas nós conseguimos intuí-la, vocês entendem? Então, se nós lermos essas provas da existência de Deus conforme a lógica do dom, nós também vemos que aquilo que não necessariamente existe, existe como um dom de Deus. Espero que não tenha complicado um pouco mais, né? As coisas não existem necessariamente, mas existem. E existem como o quê? Como um dom. Existem como uma gratuidade. Para não usar o termo dom, que é um termo próprio da teologia, usemos um termo que é meramente filosófico, né? Existe como gratuidade. Então a gratuidade deveria, então, de fato, ser a categoria mais fundamental para nós, e não uma lógica de retribuição. Voltemos, né? A harmonia que existe entre o seu modo de pensar filosófico e teológico. Por último, um ponto digno de nota nessa mútua relação que existe no pensamento de Wojtyła, João Paulo II, é exatamente a preocupação com uma fundamentação antropológica da moral. Assim, ela assume os conceitos próprios da lei natural, que é filosófica, tal como ela foi interpretada pelo magistério da Igreja, que é uma teologia. No seu livro Amor e Responsabilidade, não é nada mais do que uma tentativa de interpretação fenomenológica e existencial daqueles conteúdos que são próprios da lei natural, interpretado pelo magistério da Igreja. Ele, porém, o faz sem recorrer da revelação, de modo que um leitor menos prevenido, por assim dizer, leria as páginas de sua obra sem encontrar uma relação explícita com o conteúdo da revelação. A gente poderia dar o livro Amor e Responsabilidade para qualquer pessoa ler, pelo menos as primeiras páginas, ela dizer, rapaz, não é que é verdade? E aqui eu partilho de uma experiência pessoal, né? Os meus estudos sobre Wojtyła se deu especificamente porque no meu apostolado, no meu serviço à minha comunidade, depois ao canal de evangelização Pense no Alto, me sentia muito chamado a pregar sobre a castidade. E João Paulo II é um grande que fala sobre isso. E eu achava que quando eu fosse falar sobre isso para os jovens, para os casais e etc., eu ia encontrar uma grande resistência, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade hipersexualizada, né? Mas encontrando os escritos de João Paulo II, eu encontrei um modo de falar sobre isso que as pessoas normalmente aceitam. E aí, algumas pessoas já me criticaram e falaram isso nas minhas costas, não falaram isso na minha frente, mas falaram, mas é muito fácil falar isso pra gente, para grupo de oração e tal. Mas mal sabem elas que eu já fui falar isso para presidiários, para ex-moradores de rua, que são nas nossas casas de acolhimento. Já fui falar isso em centros sociais, com crianças de favela. E é interessante isso, de que eu jurava que todo mundo ia apresentar uma grande resistência, né? Mas do modo como João Paulo II fala, por exemplo, quando fala que a pessoa, ninguém merece ser usado como mero instrumento de prazer. Todos concordam sobre isso. Sabe por quê? Porque a coisa que a gente menos gosta é o quê? De ser traído na nossa confiança. Quando uma jovem, uma adolescente se sente usada pelo seu namorado, por algum figa que ela teve e tal, ela tem uma experiência de frustração. E essa experiência de frustração não é porque a igreja diz que é frustrante, não, é porque ela se sente frustrada. Essa experiência humana parece encontrar ressonância numa experiência que a igreja diz. Vocês estão entendendo? Então, quando você vai expondo isso, as pessoas ficam com os olhos desse tamanho, sabe? E vê que, de fato, a lei natural não é meramente uma lei de fora, mas é uma lei que já se encontra no coração do homem. E, portanto, a intuição de João Paulo II de apresentar o conteúdo experiencial e existencial disso é uma profunda harmonia do seu modo de pensar filosófico e teológico. Ele pega os dados da revelação, marca eles como uma estaca, por assim dizer, um marco, né? E se aproxima deles por um outro caminho, que é o da filosofia. No final do seu livro, contudo, nós vamos ler que ele faz referências explícitas ao Criador e à graça.
o que poderia ser uma transposição de um livro filosófico para a teologia, mas como eu já expliquei no começo da apresentação, ele não parte dessa distinção, então ele não precisa fazer um pedido de desculpa, vocês entendem? É interessante isso. Seu modo de pensar não parte de uma lógica dualista, da separação entre fé e razão, ao qual, portanto, não deve assumir uma política de desculpas da fé perante a razão. Então, eu disse para vocês, né, de que eu iria fazer uma exposição ainda sobre o Fides et Ratio, né, mas eu vou deixar isso em suspensão, tá certo? Em virtude do tempo. Nós temos aí 10 minutos. Eu gostaria de também abrir para perguntas, diálogos, tá certo? Para que a gente possa seguir. E antes de terminar, eu queria só trazer uma contribuição do Miguel Reale, né? Uma personalidade brasileira muito conhecida, né? Considerado por muitos um grande intelectual, que João Paulo II, quando em 1980 veio ao Rio de Janeiro, ao Brasil, ele fez questão de ter um encontro com os intelectuais brasileiros, né? Do qual Miguel Reale estava presente. E eu quero ler para vocês um relato, né, do Reale que é muito interessante. Seja-me permitido transcrever no presente artigo, do qual eu tirei, né, essa fala, as indagações que ousei formular-lhe, brevemente, dado o adiantado da hora. A primeira decorria da compreensão da cultura como afirmação e desenvolvimento do valor da pessoa humana, por mim entendida como valor fonte de todos os valores. O que me parecia corresponder em parte ao ensinamento papal que acentuava a necessidade de um encontro entre a igreja e a cultura, entre a razão do homem, apresentado como ser no mundo, sujeito de desenvolvimento, para uma e para outra, mediante a palavra de Deus, mediante a palavra e a graça de Deus, que o subordinava à filosofia, à teologia. No concernente a minhas primeiras indagações, disse-nos João Paulo II que efetivamente nenhuma cultura, nenhuma civilização, nem mesmo a cristã logra realizar em plenitude todas as virtualidades do cristianismo. Também ela é uma tentativa perene de realização dos valores que a transcendem. Cabe-nos, por isso, ter consciência de suas limitações históricas. O fato, porém, de o homem, como ser finito e livre que é, não poder atingir todo o significado escatológico da mensagem de Cristo, não nos impede de procurar viver em consonância com ela, o que somente poderá ser alcançado com dedicação e amor. Há nesse renovado esforço do homem, visando a realizar-se no sentido de Deus, um valor infinito, e nada deve impedir que essa tarefa se cumpra. Então, num diálogo com os intelectuais, ele também faz essa harmonia muito grande. Quando é perguntado sobre fé e cultura, por exemplo, ele consegue aqui, dessas simples palavras dele, a gente consegue extrair vários suportes filosóficos e teológicos, né? Então, fiz questão de tentar concluir com vocês com esse trecho da entrevista de Reale, que é um pouco deslocado de tudo que nós apresentamos, mas ao mesmo tempo parece sintetizar aquilo que eu gostaria de ter exposto para vocês. Tá bom? Então, muito obrigado a todos aqui presentes. Gostaria de deixar um momento aberto às interlocuções, tá bom? Se alguém tem alguma pergunta, pode levantar o braço. Ao mestre Francisco Deusimar sobre as duas conferências. Alguém tem alguma interrogação, algum questionamento? Como dizem os professores, né? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada, né? Bom dia, Deusimar. Sou Padre Pablo. No começo, na sua primeira conferência, você abordava um tema muito importante sobre a questão de conjugar a formação e o conhecimento, aplicado isso na existência. Para você, como contribuiu o conhecimento de Karol Wojtyla no seu processo de formação rumo ao sacerdócio? Obrigado, Padre Pablo, e antes de tudo, sua bênção, não é? Então,
quando a gente é chamado para um evento acadêmico, né, a gente, não sei se por uma tentação mesmo, a gente tende a ser mais academicista, né? Acabo não trazendo um pouco dessa realidade mais pessoal, né? Não tanto porque eu não goste disso, mas é porque eu acho que as pessoas têm uma tendência de ver isso como suspeita, né? Dizer, o cara não tem o que falar, aí ele vai falar da vida dele, entende? Então eu quero primeiro mostrar que eu teria alguma coisa para falar, né? Então, mas eu, sendo bem sincero, eu acho que essa pergunta que você fez é a mais importante, sabe? Tá entendendo? O que é que isso, de algum modo, contribuiu para mim, né? De fato, quando eu entrei na igreja, eu não vim de um contexto eclesial, não vim de um contexto no sentido de servir na igreja e tudo. Minha família é católica, mas era aquele catolicismo muito de conveniência, né? E eu fiz crisma por fazer, na verdade, estava encantado lá com uma moça e tudo. Queria me aproximar dela, ela estava na crisma, meus amigos também estavam, então fiz crisma e tive uma experiência com Deus lá, né? No começo não pensava em seguir o sacerdócio. Mas aí quando eu entrei na igreja eu tive aquela grande experiência com Deus, né? Aquele grande querigma mesmo. Que muitas coisas que para mim eram fundamentais, né? Eu comecei a relativizar. E eu queria viver aquilo que a igreja propunha, né? O que era para mim completamente um contrassenso, né? Assim, como eu tenho uma vida de evangelização na internet, vocês também podem dar uma pesquisada, né? Eu já dei meu testemunho no PHN, né? Com o Dunga lá na Canção Nova, vocês botam lá testemunho, PHN, Deus e Mar, vocês vão encontrar. E aí, quando eu comecei a viver as coisas de Deus, eu me encontrei com um amor grande, né? Que é o amor de Deus. E isso me gerou uma crise muito grande. Primeiro, uma resposta àquelas questões próprias da adolescência, né? De que eu não sou amado, meus pais não me amam, né? Todo mundo tem um pouco disso, né? Então, eu encontrei as respostas para isso em Deus. Mas eu comecei a ver também de que eu não amava as pessoas. Vocês entendem isso? Eu comecei a olhar de que as meninas que eu tinha gostado naquela época de adolescência, na verdade, era muito mais interesse meu, se é que vocês entendem, né? Assim, não era bem um amor mesmo, tá entendendo? Era mais safadeza mesmo, você tá entendendo? E isso gerou em mim uma grande crise, né? Nossa, será que eu não amo ninguém, tá entendendo? Porque, de fato, naquela época eu não amava ninguém com amor maiúsculo, entende? Com A de amor maiúsculo, né? Isso me gerou uma crise pessoal, não foi nem vocacional, né? E eu tomei aquela firme decisão, cara, que pra minha adolescência, assim como eu, na época de colégio, no ensino médio, eu era popularzinho, né? De ir pras festas, de beber desde cedo, de curtir, né? E etc. Tinha muita facilidade, acesso às coisas, etc. Pra mim isso era muito sério porque nessa época aí, minha adolescência, né? Às vezes você namorava ou pegava uma menina pra dizer que você pode. Você tá entendendo? Não era porque você tava gostando mesmo. E eu tomei uma decisão ali com 3, 4 meses de caminhada de que eu só vou namorar com alguém que eu realmente goste da pessoa. Você tá entendendo? E aí eu comecei a procurar viver com seriedade isso. De não usar das pessoas, mas de amar elas, né? De maneira desinteressada. E foi aí, nesse caminho, que eu descobri minha vocação. E aí, nesse meio termo, eu comecei também a encontrar o sentido de viver ser da castidade. Mas que eu não entendia por que a igreja falava sobre aquilo. Porque para mim, naquela época, né? E para muitos não faz nenhum sentido, né? Por que não pode sexo antes do casamento? Por que não pode contraceptivos, etc. Não faz sentido nenhum para a sociedade contemporânea, né? Mas eu não entendia, mas eu queria viver. Tá entendendo, padre? E aí quando as pessoas me perguntavam, eu dizia, eu não sei, mas se a igreja fala, eu acho que ela tá mais certa do que eu, tá entendendo? Então, eu vou viver. E quando eu comecei a ver as coisas de teologia do corpo, ele começou a me fornecer as respostas que eu estava procurando sobre a sexualidade, mas não só isso, eu comecei a ver uma visão de homem, uma antropologia que parecia fazer sentido pro todo, você tá entendendo? Aí eu comecei a me apaixonar por aquilo ali, sabe? Eu disse, rapaz, macho, que homem sensacional. Essa visão de homem, essa visão de pessoa que é universal. Vocês entendem? E à medida que eu fui me apaixonando pelo estudo de João Paulo II, isso foi tendo muito a ver com toda a minha vida, né? Isso foi me envolvendo, tipo, que existencialmente, né? Assim. Mas foi por essa coisa muito simples, né? Por uma resposta de um questionamento muito simples. E eu lembro hoje como eu encontrei isso, né? Eu lembro que eu estava no site do Lumen, da comunidade, né? Na época que lançar site era a moda, né?
Aí o pessoal postava formação, e numa dessas formações tinha lá um site, chastity.com. Eu não sabia nada de inglês, né, na época. Aí eu abri mesmo assim, aí vi aquele símbolozinho do YouTube. Isso há 13, 14 anos atrás, o YouTube tinha pouquíssimos vídeos, né? Aí eu entrei na esperança de encontrar um vídeo legendado, e eu encontrei. E eu maratonei os 38 vídeos que tinha naquele canal. E um dos vídeos de 5, 10 minutos, né, eu adolescente, né, super empolgado. E um dos vídeos falou sobre teologia do corpo. Aí eu coloquei lá no Google, teologia do corpo. Aí encontrei o site, teologiadocorpo.com.br, que ainda hoje existe. O curso do Daniel Pinheiro, que depois eu descobri que ele era de Fortaleza, que já tinha sido da moderação geral da comunidade que eu fazia parte, né, que eu faço parte da obra. E aí, tipo assim, eu fui aprofundando, conhecendo e tal. E isso tudo para mim trouxe grande motivação de vivência, tá entendendo? Grande diálogo com os jovens, em primeiro lugar. Grande diálogo com casais, né? E também com seminaristas, né? Assim, porque, infelizmente, né? A vivência de uma sexualidade equilibrada na sociedade contemporânea é algo muito difícil. Muito difícil. E isso exige de nós uma formação constante para que nós possamos ter uma motivação constante. Tá entendendo? Porque a ladeira é íngreme, se você não tiver com motivação constante, facilmente você cai na ladeira, você tá entendendo? Então, isso é o que poderíamos, uma tentativa talvez ousada de criar uma civilização do amor. Entende? A opção celibatária, no caso, que eu fiz, e que boa parte de nós fizemos, não é uma opção de repressão da nossa sexualidade, por exemplo. Mas é uma tentativa modular, um modo específico de viver o amor, como doação. Se de fato o celibato para nós foi só deixar, perdão da palavra, e ser tão explícito assim, mas não estamos entre crianças, né? Mas deixar de ter uma prática venérea, ou de masturbação, ou de uma sexualidade ativa genital, não faz sentido nenhum, é algo muito mais do que isso. Quando essa negação encontra sentido numa doação de vida, de consumir o tempo pelas pessoas sem esperar nada em troca, lógica do dom. Vocês entendem? Quando a gente consegue, por exemplo, ter disponibilidade de tempo e de espaço para aquelas pessoas que não vão nos retribuir nada em troca. E aqui fornecemos uma leitura toda específica para a opção preferencial pelos pobres, que é um modo muito específico de amar aqueles que são menos passíveis de ser amados, sem esperar nada em troca. Vocês entendem? Então vejamos. Tudo isso, de certo modo, vai nos envolvendo vitalmente. Claro, pelo amor de Deus, diante do que é aquilo que a gente fala, a gente não é perfeito, né? Não me vejam, seria ilusão pensar que eu sou um ser concluído. Não, de fato. Me encontro, como São Paulo diz, né? Quem está de pé, cuidado para não cair, não é verdade? Então, me encontro como cada um de vocês, tão humano, tão pecador, talvez até mais do que muitos de vocês aqui, tá certo? Mas encontramos nesse caminho de busca, de querer viver aquilo que Deus nos propõe, contando com o auxílio humano, né? Que é essa capacidade de a gente estudar, de fornecer sentido humano a isso, mas antes de tudo, com a graça de Deus, né? Que é fornecida através da vida de oração, a vida de sacramentos, não é verdade? Então, eu não sei se era bem isso que você estava perguntando, mas e se eu me expus demais, eu peço perdão se isso não é possível no mundo acadêmico, mas é assim que eu gostaria de responder, tá bom?